Boa noite. Boa noite a todos vocês. Mais uma vez, muito obrigado aí pela presença de todo mundo que está me acompanhando, né? Meu amigão aí, Jaime. Então, hoje, mais uma vez, nós vamos falar aqui a respeito do que o vereador pode fazer, né? Várias coisas aqui pela sua comunidade. Boa noite, meu amigo Jaiminho. Entrando aqui meu amigo Edivaldo. Então, muito obrigado a vocês todos por estarem mais uma vez me acompanhando nesse horário que eu sei que é um horário às vezes difícil. E para aqueles que não puderem ir até o final, quando eu for terminada a live, ela vai ser colocada tanto no Instagram, como no Facebook, como no meu canal no YouTube. Então, boa noite. E qual é o nosso tema de hoje? É o que o vereador ele pode fazer pela saúde da sua comunidade, né? E quando a gente fala em saúde, a gente tem que falar saúde de um modo muito amplo, né? Como já bem definiu a Organização Mundial de Saúde, né? Que saúde é o bem-estar físico, social e mental. Então, quando a gente fala em saúde, eu já tenho que falar também associado à educação, né, e à cultura, porque a saúde é uma coisa muito mais ampla, né? Hoje a gente vai falar de algumas coisas que eu acho muito importante e como vereador nós precisamos de atuar diretamente nesse contexto, né? Por exemplo, uma coisa que tem me chamado muito a atenção, né, é sobre os acidentes de trânsito, que vem aumentando de ano a ano. E o que é que nós vamos poder fazer? Antes de falar sobre isso, eu só vou dar uma leve nota. Por exemplo, em São Paulo, em 1917, quando eles fizeram um estudo que o Detran liberou, existia na cidade, eu não vou falar aqui na região metropolitana de São Paulo, vou fazer na cidade de São Paulo, existe uma taxa de mortalidade de 13,5 habitantes de mortes a cada 100 mil habitantes. Então vocês imaginam, vamos começar a ter uma noção da gravidade desse problema. Isso eu estou falando de mortes, né? Eu não estou falando daquelas pessoas que não morreram, mas elas ficaram incapacitadas temporariamente ou permanente. E isso é um custo muito alto para a saúde do município, para a saúde do estado e para a saúde do país. Aí nós dizemos, o que é que o vereador tem com isso? Tem tudo. Por quê? Porque, por lei, nós sabemos que nossas multas, elas deveriam ser entregues para que houvesse uma melhor educação no tráfego. E me parece que isso não tem acontecido, esse dinheiro não tem entrado, né, justamente para aquelas coisas mais importantes, que é a educação do povo, a educação do usuário, né? E essa educação, ela começa desde do estudo fundamental, quando você começa a ensinar a criança até o modo de ela atravessar uma rua. Por quê? Porque um dos grandes acidentes de maior gravidade na cidade de São Paulo ainda são os atropelamentos. Isso que o Jaime falou é uma verdade muito grande. Eu que trabalhei muito tempo em hospital de urgência, como o Hospital do Tatuapé, o Hospital do Jabaquara, que é o Hospital Saboia, nós temos muitos acidentados, né, por acidente de moto. Então, o que é que acontece? Só para vocês terem uma ideia, um acidente de moto, né, um acidente de moto, esse paciente, ele no mínimo, se ele não tiver uma lesão maior, de maior gravidade, que são aquelas lesões que atingem a coluna
ou aquelas lesões que atingem o cérebro, ele tiver uma fratura, ele vai ficar pelo menos 6 meses afastado das suas atividades, entre as cirurgias e entre o período de recuperação e de fisioterapia. Então, tudo isso são custos, que são custos muito elevados. Podemos diminuir. Diminuir como? Levando a educação. A educação começa na escola, né, na escola básica, passando pelo ensino médio, indo até o ensino superior. E, ao mesmo tempo, você fazer políticas públicas de propaganda, de comercial, para eu poder mostrar e tentar trazer para a população os riscos que acontecem. Uma outra coisa também é ter leis, porque infelizmente nós sabemos, né, que muitos desses motoqueiros, né, eles vivem pelo tempo de entrega. Então o valor pela entrega é muito baixa. Então ele tem que fazer muitas entregas no dia para poder ter alguma remuneração. O que é que isso acontece? Ele ultrapassa todos os limites do trânsito. Isso todos nós estamos vendo, né? Isso que a Márcia falou há pouco, as ciclovias também, principalmente que as ciclovias, elas são no meio do trânsito, e principalmente no meio do trânsito com ônibus, né? Então há uma competição, principalmente o ciclista com o motociclista, eles acham que eles têm a preferência. Isso é uma coisa que pode acontecer, porque acidente, nós temos praticamente quase todo dia na cidade de São Paulo, pelo menos um óbito causado por acidente de moto ou acidente com bicicleta. Na cidade de São Paulo, eu não estou falando na grande São Paulo, que são as cidades aqui em volta da nossa cidade. Então, a primeira coisa que eu acho que eu vou, como vereador, tentar conversar com a prefeitura, com as secretarias que estão envolvidas, é realmente criar esses programas, né, de você levar ao público e também levar às escolas. Eu não acredito, né, em que você consiga alguma resposta sem você ter a educação da população. E eu acho que tem verba suficiente para que isso seja feito. Então isso é uma coisa que nós vamos tentar e vamos brigar diuturnamente, inclusive trazendo os órgãos da imprensa, tudo que está em volta, para que esse trabalho seja feito o mais rápido possível. Educar o motociclista a ele ter respeito no trânsito. E educar também o motorista a respeitar o motociclista e o ciclista, né? Não haver uma guerra, nós não somos inimigos, não somos concorrentes, nós não estamos concorrendo para quem passa na frente do outro. Mas para isso eu preciso de ter educação. Uma outra coisa que é muito importante, né, para a população é justamente os cuidados com os acidentes domésticos. Por quê? O acidente doméstico, ele traz muita morbidade. Quer dizer, morbidade o que é? É o tempo que eu vou ter entre a doença e a recuperação. E às vezes esses acidentes são extremamente graves e que são acidentes que nós podíamos ter evitado. E mais uma vez, nós voltamos ao triângulo de educação, cultura e saúde. Você mostrar, por exemplo, um dos grandes causas de acidente e de alta deformidade são as queimaduras. As queimaduras podem ser evitadas? Podem. Principalmente quando você toma determinados cuidados. Por exemplo, em casa, com criança, qual é um dos maiores riscos de acidente e queimaduras graves? É o café da manhã com os pais no domingo. Porque às vezes os pais, eles colocam a criança no colo, até para dar um conforto, dar um carinho, porque às vezes estão afastados durante a semana pelos trabalhos, né?
e tudo, e o que acontece? A criança às vezes ainda está se mexendo, muita curiosidade, e ela bate, né? E ela bate e coloca essa criança, ela cai, aquele líquido quente em cima, né? Causando uma queimadura, né? Outra coisa também, a panela, você deixar a criança próxima à cozinha, a panela está cozinhando no fogo, e o que acontece? A criança, ela é, como se diz, inquieta, ela é curiosa, e ela às vezes ela baixa a tampa do fogão e tenta subir, e ela vira todo aquele caldo em cima dela. Então isso eu atendi muito nos pronto-socorros, né? Principalmente que eu trabalhei 13 anos na unidade de queimados do Hospital Municipal de Tatuapé. Então disso eu tive uma experiência muito grande, né, com esse tipo de acidente, e sabia que todos eles eram evitáveis. Por exemplo, outro acidente evitável com queimadura é o churrasco. Ainda bem que agora praticamente você não tinha mais álcool líquido à venda. Porém, com a pandemia, eles voltaram a estar no mercado, inclusive numa concentração muito alta, que é um álcool a 75%. Ele é quase que um álcool puro. Então, por isso que ele é mais comburente. Então, ele para entrar em combustão, ele é muito mais rápido. Então, tem que ter cuidado. Você não pode jogar o álcool e acender fogo imediatamente. Você não pode ter criança ou alguns problemas de pessoas que não estão prestando atenção e estão ao seu lado, que eles podem ser pegos de surpresa. Então, tudo isso são trabalhos que a gente consegue fazer através da educação. Você fazer filmes educativos, mostrando, por exemplo, até em casa mesmo, coisas simples de você fazer, cortar uma verdura, cortar um legume, e às vezes você está com uma faca muito amolada, e isso pode causar lesão grave, de você perder até falange de dedos, né? Então são várias coisas que nós temos que ter cuidado. Agora com a Covid, né, respondendo a Márcia, nós estamos há alguns anos com vários problemas. Por quê? Porque ele não tem como, não está fazendo aquelas iniciativas básicas, né? Por exemplo, de despoluição do rio, principalmente quem mora nessa região do Rio Pinheiros e o Rio Tietê, que são verdadeiras cloacas a céu aberto, né? E isso nós temos que pressionar o poder público, né? Poder municipal, para junto com o poder estadual, que é quem toma conta desse serviço, fazer que realmente venham novos tratamentos para que diminua essa quantidade de inseto, de pernilongo. Por quê? Porque ninguém está falando agora, mas o verão vai estar começando. E com o verão começando, olha só, nós estamos numa pandemia, né, que você já traz uma queda da sua imunologia, e agora vamos estar abertos ao quê? A eclosão das larvas. Então isso vem dengue, vem chikungunya e todas essas doenças tropicais que antes eram erradicadas, mas por força de um trabalho mal feito nesses anos que se passaram no nosso Ministério da Saúde, nós voltamos praticamente à estaca do início do século XX, do século passado. E é um absurdo, né? Quando a gente já tinha todas essas doenças erradicadas, elas eclodiram novamente por conta desse mau cuidado na saúde pública, né? Então, voltando, né, nós temos que fazer o quê? A prevenção. E isso o vereador, ele pode fazer a prevenção, seja através dos projetos de lei, ou seja, através da pressão que ele vai exercer sobre as secretarias e às vezes até sobre o próprio executivo, né? E nós temos que fazer isso, porque nós somos os fiscalizadores e os representantes da população, né? Outra coisa que também me preocupa bastante, principalmente com essa pandemia, é que todos os estudos mundiais, né, das principais revistas científicas sobre o assunto, como a The Lancet, por exemplo, que é uma que eu acabei de ler o artigo há pouco, eles estão chamando a atenção
para o aumento do número de suicídios, aumento do número de transtornos mentais. Então a gente tem que ver os transtornos mentais leves, que nós chamamos, e os transtornos mentais graves, que são os quadros psicóticos e são os quadros de tentativa de suicídio ou suicídio. Porque existe uma máxima que para cada pessoa que se suicida, eu tenho 20 tentando, ou já tentaram, ou ainda estão em produção do intento. Então isso é uma coisa muito grave. Na cidade de São Paulo tem sido um problema muito grande. Por quê? Com essa pandemia, houve o quê? Houve medo, como está havendo medo. Muita gente perdeu emprego. O jovem, por estar afastado de escola, das suas atividades, da faculdade, de tudo, ele começa a questionar a expectativa de vida dele. Ele começa a questionar o que é que eu vou fazer, o que é que vai ser meu dia amanhã. Como é que eu vou conseguir me manter, como é que eu vou conseguir pagar as contas. Muitos pais pensam assim, muitos homens de família. E às vezes muita gente perdeu o emprego, né? Acreditamos que pelo menos nessa pandemia houve uma perda real de 15% dos empregos no país, e é muito se você imaginar que nós tínhamos antes 12 milhões de desempregados. Então, todo esse pessoal, em todos os níveis, eles estão passando por um processo extremamente caótico, estressante, né? E que ninguém está vendo o final do túnel, né? Nós temos visto, inclusive, a briga política que existe, de quem eu abro, se eu não abro, e tudo isso não é uma coisa que está trazendo benefício à população. E a vida tem que continuar, as pessoas têm que voltar às suas atividades normais, né? E como vereador, eu tenho por obrigação de pressionar essas autoridades a elas começarem a agir de acordo com o que estão acontecendo nos vários centros do mundo. Se você olhar hoje, a França já abriu totalmente todas as suas atividades, a Itália abriu, a Inglaterra abriu, e não houve nenhum recrudescimento da doença, né? Outras cidades aqui do Brasil já começaram a ter sua atividade praticamente normalizada. Enquanto isso não aconteceu ainda aqui em São Paulo. E que eu que ando, que atendo, que trabalho em praticamente todas as pontas da cidade, a gente vê a ansiedade que os empresários estão e que os empregados também estão. Porque, além do mais, foi levado um medo tão grande à sociedade que o que aconteceu? Muitas pessoas estão com medo de sair, estão com medo de utilizar os serviços, estão com medo de ir a um cabeleireiro, estão com medo de ir a uma farmácia, de uma loja, né? Então, isso a gente tem que mudar. Hoje eu acordei já com a notícia: São Paulo pode ter 1 milhão de habitantes contaminados. E qual é o problema? Vamos ter que contaminar a população. A população ela será contaminada, tá? Já tem gente falando agora que se tiver a vacina, ela não aceita tomar vacina e nem vai levar os filhos. Então a minha pergunta é o seguinte: isso eu posso obrigar? Não, eu como vereador eu não posso, porque o vereador ele é limitado, ele precisa, quem dá essa ordem é o poder central, que vem pela Câmara dos Deputados e o Senado. E o presidente da República que sanciona ou não a lei. Mas o vereador pode participar de campanhas educativas mostrando a necessidade que as pessoas têm de serem vacinadas, né? As pessoas têm de terem os seus cuidados. E isso, voltamos à tríade: educação, cultura e saúde. Porque uma não está longe da outra. As três se completam. Então, voltando à
o tratamento dos transtornos mentais, né? Precisamos de ter psicólogos, né? Principalmente dentro das escolas municipais. Porque, às vezes, a ansiedade dos pais ela é transmitida para o filho. E essa ansiedade representa, às vezes, o aluno que não aprende, o aluno que não vai mal, que vai mal, né? O aluno que ele é hiperativo, né? Então, tudo isso, o aluno ele precisa de ter um apoio psicológico. E nem todas as escolas, só as de grande porte, elas têm esse serviço. Então, o vereador, ele tem que atuar, ele tem que ir nas escolas, ele tem que fiscalizar, ele tem que ver quem é o usuário daquela escola, né? Principalmente naquelas regiões mais fragilizadas, porque nós também temos que pensar que São Paulo hoje, ela está um verdadeiro caos. Aonde você vai, você vê pessoas sem teto, você vê famílias, né, em situação de risco, em situação de abandono, você vê em habitações subnormais, né, e realmente a gente ainda não foi esclarecido se esse avanço dessa população foi porque, ao perder o emprego de financeira, né, eles não tiveram outro jeito senão vir para a rua, né? Outros, eu também vou querer saber se é problema de uso de droga, qual é a situação que levou aquela família àquela situação. Então, junto também do psicólogo, eu tenho que ter o quê? O serviço social, para fazer o levantamento das condições dessa família, dessas pessoas, e procurar dar o quê? Dar uma solução, dar uma habitação, pelo menos digna, né? Da alimentação, né? Essas pessoas, elas têm uma alimentação muito ruim, principalmente se a gente for pensar em proteína. Muitas vezes essas pessoas, quando vão para o hospital, eles pedem para ficar a maior parte do tempo, porque no hospital ele tem pelo menos 3 ou 4 refeições diárias. Como também as crianças vão à escola, muitas vezes os pais colocam, elas não vão no intuito de aprender, elas vão no intuito de ter refeição 4 vezes ao dia. Isso tem sua importância? Tem. Eu sou a favor, por exemplo, que a escola, dependendo da atividade, ela seja, inclusive, um chamariz da comunidade. A comunidade participar do seu dia a dia. Atividades esportivas, no final de semana, trazer a família para a gente, dentro, organizar atividades como a gente fazia antigamente, quermesse, tudo isso de um modo que a sociedade, a comunidade, ela se integre. E isso é uma coisa muito simples que o vereador pode fazer, sim, né? Se não foi feita, porque realmente houve falta de vontade política em ser feita. Uma outra coisa também é a instituição de vários programas que existem, alguns já existem. Vejam bem, não sou eu que vou criar, nada. Mas, porém, a gente tem que saber qual é o número de pessoas atingidas. Por exemplo, hoje, se você precisar, um caso muito simples, de um homem que tenha uma suspeita de câncer de próstata, até ele chegar no hospital que é autorizado a fazer esse procedimento, muitas vezes isso pode demorar de 6 meses a 1 ano. Essa demora pode dizer se esse paciente vai ter uma doença curável ou uma doença que eu vou fazer uma remissão, eu vou dar uma sobrevida. Porque entre eu diagnosticar aqui o tumor, isso levou pelo menos de 3 a 6 meses. Até ele chegar e entrar no programa de cirurgia, para fazer a cirurgia, muitas vezes a doença já se tornou avançada. Então isso o vereador pode atuar, né? Atuar pressionando inclusive os órgãos públicos, porque nós estamos abrindo muitos hospitais, maravilha, mas quem são os profissionais que estão fazendo esse hospital?
É bem verdade que a prefeitura, os municípios, ele na hierarquia do sistema de saúde, eles ficam com o atendimento básico, né? Quer dizer, são as UBSs e as UPAs, né? Os programas de imunização, de vacinação, né? E alguns outros programas que nós também podemos, que a prefeitura trabalha. Porém, nós estamos falando de São Paulo, né? São Paulo é um dos PIBs maiores do Brasil. Se eu não me engano, é o terceiro PIB do Brasil. Só perde para o Estado, né? E, se eu não me engano, tenho a dúvida se é Minas Gerais ou Rio de Janeiro. Então, quer dizer, nós não estamos falando de um município do interior, assim, de poucos recursos. Nós estamos falando de uma cidade que tem um orçamento de bilhões, né? Que vão mensalmente bilhões para a saúde. E o vereador, ele tem por obrigação fiscalizar todo esse acompanhamento e ver a finalização. Na outra live que nós fizemos, eu realmente falei muito isso, que foi o problema de você trazer o paciente o mais rápido possível para a resolução do problema dele, né? Não é possível, nos dias atuais, eu não ter o prontuário eletrônico. Não é possível. E que haja a integração entre a rede municipal, a rede estadual e a rede privada. Então isso é uma coisa que nós temos que realmente pensar, né? Nós temos que ver aonde, se o Estado e a Prefeitura eles não têm condição de dar esse atendimento, eles entram com a parceria público-privada. Foi visto isso, que isso pode ser muito bem feito, que no início da administração dessa prefeitura, até na época do hoje governador João Dória, ele fez o Corujão, em que grandes hospitais, grandes serviços de renome, o que é que eles fizeram? Eles atendiam, depois de uma determinada hora, os pacientes da rede municipal. E houve, todo mundo, o que é que aconteceu com isso? Demanda para baixo. Então os exames puderam ser feitos rapidamente e principalmente com qualidade. Porque não adianta gastar dinheiro e trazer equipamento se eu não tenho quem opere, se eu não tenho um profissional qualificado para dar um bom laudo. Então isso nós temos que pensar muito, né? E o vereador pode atuar. Isso, do meu primeiro dia em diante, vão ser coisas que eu vou realmente procurar fiscalizar o que é que acontece, o que é que a gente pode fazer. Existem hospitais aqui em toda a região de São Paulo que poderiam dar esse atendimento. É uma questão de você estudar, ver uma tabela boa e ver como é que já estão sendo feitos. Nós temos um exemplo muito grande. O Corujão encerrou, Jaime. Foi até a gestão do Dória, depois acabou. Isso é uma das coisas que eu gostaria de reativar, e reativar inclusive a parte de parceria público-privada na área da saúde. Não só as OS, que já atendem praticamente toda a parte básica de São Paulo, e alguns hospitais de urgência que já existem. Por exemplo, o Sejan, que atua na Zona Sul, Hospital do Boimirim, Jardim Ângela, Jardim São Luís. Aí tem SPDM, que atinge muita Zona Leste. Aí tem o OS do Hospital Santa Marcelina, que também, do Einstein. O Sírio-Libanês, o Hospital Santa Catarina, eles têm OS que prestam atendimento à prefeitura. Mas naquela parte de atendimento básico, de assistência básica. Agora, eu gostaria que fosse uma assistência agora também de alta complexidade, para poder darmos vazão a esses casos de tratamento de câncer, tratamento de doenças crônicas, neurocirurgia, né? Alguns casos de ortopedia que são mais elaborados, e esses pacientes eles esperam muito tempo. Às vezes, quando ele vai ter chance da cirurgia, já passou o tempo dele.
Inclusive, existe uma coisa chamada também a perda do melhor momento. E isso a gente não pode brincar, porque com saúde não se brinca, né? Então, os projetos, sim, de alfabetização para adultos, isso aí é muito importante, porque isso depois dos governos militares, quando acabou o projeto Mobral, os projetos de educação de adultos realmente tiveram uma queda muito grande, né? E houve um aumento da população não alfabetizada. E melhorar também a nossa educação básica aqui no município. Por quê? Porque os alunos estão saindo praticamente analfabetos. Se não, são analfabetos funcionais, eles não sabem ler e interpretar um texto. Muitos não sabem fazer as 4 operações, né? Então, isso é muito, muito importante, né? Então, voltando aos assuntos realmente pertinentes à área da saúde, nós precisamos aumentar, né, a atenção para o acompanhamento dos hipertensos. Hoje, a hipertensão arterial é uma doença que mais incapacita e mais matam. E população jovem. Você hoje já está vendo crianças já com hipertensão. Por que tudo isso? Porque alimentação, condições sanitárias e condições de sedentarismo. A gente tem que estimular essas crianças, os adultos, a tentarem fazer alguma atividade física. O sedentarismo é uma coisa muito grave, associado ainda ao abuso do álcool, né? Porque o álcool, como ele tem um poder calórico e energético muito grande, a pessoa que bebe em grandes quantidades, ela também passa a não ter sono. A não ter fome. E isso ele começa a se desproteinizar. Fora as outras lesões, hepáticas, lesões renais, né, que causam o quê? Aumento da pressão arterial, né? Nós temos que fazer isso. Hoje, a hipertensão é a que mais mata pelas suas complicações, que normalmente são aqueles casos dos AVCs, acidente vascular cerebral, né? Junto também que a hipertensão a longo prazo, ela também altera nosso sistema vascular, deixando ele mais endurecido, favorecendo ao quê? Aos infartos, né? Então, tudo isso é uma coisa que nós temos que trabalhar e cobrar resultados, né? Porque temos também uma cesta básica de medicação que é fornecido pelo SUS. E o que acontece? Muitas vezes essa cesta ela não supre, porque alguns pacientes eles não são sensíveis a essa medicação. Por exemplo, se eu tomar losartana e água é a mesma coisa. Para mim a minha pressão vai continuar alterada. Eu tenho que tomar uma outra medicação que vai fazer o efeito que eu necessito. Mas essa minha medicação ela não está no pacote do SUS. Agora, se o paciente ele não pode pagar a medicação, porque normalmente ela é cara, ele não vai ter direito a ter um tratamento adequado, né? Vocês sabem que o acompanhamento é essencial. Hoje eu atendi um senhor que marcaram a próxima consulta dele daqui a um ano. Um paciente um paciente que teve infarto. Ele foi colocado stent por angioplastia de urgência. Então ele tem que ser acompanhado, pelo menos a cada 6 meses. Não, a próxima consulta foi daqui a um ano. Isso mesmo, Liliane. A dependência do álcool e drogas, é lógico, atinge a saúde, principalmente a saúde mental, né? Isso é um negócio que atua, né? Como ela atinge a saúde mental, você vai se tornar uma pessoa incapacitada, né? E com isso você deixa de realizar toda a parte financeira, prover a família e de seu próprio sustento, né? E isso, infelizmente, acontece com pessoas muito jovens, na faixa mais produtiva. Então isso a gente tem que também fazer um trabalho em conjunto. Não é um trabalho para
como se diz, não é um trabalho de uma pessoa só, é um grupo multidisciplinar, inclusive entrando com a parte jurídica no meio. Como reduzir esse prazo de 1 ano, Jaime? É muito simples, Jaime. Isso aí, primeiro, você tem que criar serviço de retaguarda. Por exemplo, esse hospital que esse paciente foi, é um hospital de referência público, que eu gosto muito, aqui aqui na região central de São Paulo, aqui no Ibirapuera. Agora, você pode criar unidades à distância, com um custo muito pequeno, porque já tem as unidades, você já tem os locais. Você falta criar profissionais, fazer um pagamento bom, que ele tenha uma remuneração boa, para que se ele desloque para essas periferias. Lógico, dá também condições de segurança, porque às vezes você precisa disso. O médico, aqui tem havido muita ocorrência de agressão de paciente, em cima de médico, Então, a gente precisa, às vezes, dependendo da localidade, trabalhar com segurança. Mas se fizer isso, com certeza você consegue reduzir muito esse tempo de serviço. Isso eu quero, realmente é uma coisa, como vereador, eu vou brigar o tempo todo. E vou em cada local filmar e mostrar ao secretário da área e dizer, olha, isso aqui pode ser feito desse jeito. Se você não fizer, aí a gente tem outros meios de fazer a pressão para que seja feita. Um outro programa também muito importante aqui em São Paulo chama-se Gravidez na Adolescência. Isso está acontecendo de uma coisa assim astronômica. Então nós precisamos voltar novamente ao trinômio educação, cultura, saúde. A educação na escola é muito importante os professores falarem desde a educação básica, dos cuidados, do que é a relação sexual. Isso falar sem vergonha, tranquilo, fazer uma discussão com os pais, acompanhamento dos pais. Com essa pandemia, a preocupação está havendo muito caso de violência doméstica, inclusive de agressão sexual a filhos por pai, irmão, tio, agregado, e isso toda hora a gente está vendo aí no jornal. Mas isso a gente tem que fazer, por quê? Porque você tem que trazer educação, mostrar às pessoas que isso não pode acontecer. Porque muitas vezes isso acontece por pura ignorância. E nós temos que mudar isso. Depende da gente querer mudar. E para eu mudar, eu tenho que ter o apoio da imprensa, eu tenho que ter o apoio da escola, eu tenho que ter o apoio da sociedade. Você tem que ir lá nos grupos, na reunião social, na igreja, que principalmente nessas comunidades, a igreja tem um papel muito importante, tanto a igreja evangélica, como a igreja católica, como a espírita, como o candomblé, qualquer que seja a denominação. O que interessa é que eles possam vir para a gente. E com isso, eles abram espaço da gente poder entrar nessa população, trazer qualidade, trazer educação, trazer formação, que muitas vezes eles não tiveram. Isso é uma das coisas mais importantes que nós temos. É isso aí, Marcílio. Então, um outro programa que começa esse mês, que eu acho de uma importância fundamental, é o Setembro Amarelo. Porque foram criadas essas datas, esses meses, o Outubro Rosa, o Novembro Azul, tudo isso, como uma forma de você chamar a atenção da população, da sociedade, para determinados problemas de saúde. Por exemplo, o que é que nós fazemos agora de ação no Setembro Amarelo? Tudo que estava programado foi desprogramado. Então, esse ano, praticamente, nós não vamos ter nada a respeito disso. Só que a população está retida em casa, muitos
agora que começaram a sair, o nível de ansiedade, de estresse, de medo, de dor, sabe? Isso está trazendo uma série de problemas mentais, né? Os CAPs tiveram fechados muito tempo, então esses pacientes que faziam tratamento nos CAPs não estão sendo acompanhados rigorosamente como deviam ser, né? Nós hoje em São Paulo temos um problema sério de acompanhamento psiquiátrico. Só para vocês terem uma ideia, se você precisar de um atendimento psiquiátrico maior para um adolescente, né, eu não tenho onde atendê-lo. Só existe um serviço hoje, e com número resumido de vaga, que é no Hospital de Psiquiatria da USP. O resto, você tem pessoas, médicos, que dão algum atendimento de urgência ali na hora, mas depois esse paciente tem alta e muitas vezes, qual é o grande problema? Ele tem alta e não tem mais atendimento, né? É isso mesmo, Marcílio. A saúde mental, ela tem que ser falada sem tabu. Você dizer doença mental não quer dizer que você não é uma pessoa que tem condição de viver socialmente. Existem vários tipos de doença mental, como tem vários tipos de doença sistêmica, né? Algumas doenças sistêmicas, elas são extremamente incapacitantes e outras não. A mesma coisa com a doença mental, né? Se o paciente tiver bom acompanhamento, ele tem um bom acompanhamento de ajuda psicológica, um bom acompanhamento psiquiátrico, medicação adequada, e ele está sempre amparado por uma equipe que tenha multidisciplinar, com terapia ocupacional, serviço social, tudo isso, o que é que acontece? Esse paciente vai ter uma evolução melhor do que aquele que não teve. E se a gente for procurar agora, toda essa população que está na rua, todos eles, eu posso dizer a você, com 100% de certeza, todos eles têm algum grau de doença mental. Então, estão infelizmente jogados ao léu. Ele não tem nenhum atendimento, a não ser quando eles entram em surto, em alguma situação desse tipo, que a viatura da polícia, que nesse caso seria a pessoa menos indicada para fazer esse atendimento, é quem vai recolher. Normalmente você tem que usar métodos de contenção agressivos, né? E eu não posso nem aí culpar o policial, porque ele também tem que se proteger, né? E aí nós temos que realmente conter esse paciente, e ele chega no hospital naquela contenção, naquela loucura, e você tem que sedar esse paciente antes nem de saber o que é que aconteceu, para diminuir toda essa ansiedade, toda essa agitação. Isso poderia não acontecer, né? Se a gente começasse realmente a se preocupar com essas pessoas que estão nessa situação desassistida. Hoje eu já tenho alguns serviços de referência, por exemplo, para pessoas em situação de risco, principalmente mulheres que sofrem agressão domiciliar pelos seus companheiros, né, que existem casas de apoio aqui em São Paulo que dão toda a assistência, né, para receber essa pessoa, e muitas vezes recebe o filho, sabe? Então esse tipo de assistência está tendo dado, mas com bom resultado. Mas por quê? Por quê? Porque esse tipo de ocorrência caiu na mídia. Esse tipo de ocorrência caiu nos grupos que são detentores da mídia. Não estou dizendo que não são necessários, não. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que como tem acesso direto à mídia, então isso aconteceu, que houve uma pressão social muito grande para que o governo tomasse à frente, tanto o governo municipal, estadual e federal, né, criando leis, criando casa de apoio, né, para receber essas pessoas.
Muitas vezes dando até uma nova identidade, dependendo do grau de agressão, do grau de perigo que essa pessoa está correndo, né? Então, isso realmente foi um trabalho fantástico. Agora, o outro trabalho é esse de crianças, adolescentes e pessoas que não têm a mínima condição de atendimento, elas não procuram, elas não têm condição e a gente também não vai olhar, os deixa relegado à sua própria sorte. Muitas vezes eles podem até serem agredidos, serem até mortos, porque eles vão tentar, às vezes, uma solução em cima de alguém e isso pode causar um efeito, muitas vezes, triste, né? De morte da pessoa, tudo isso. Então, essas pessoas precisam de assistência psiquiátrica, né? Precisam de assistência psicológica. A depressão, a síndrome do pânico, hoje realmente como se diz, é o up-to-date, é o que está na hora. Por quê? Porque já vinha a sociedade sofrendo com isso. E com essa pandemia, o isolamento, a perda da condição econômica, a dificuldade de você saber qual é o seu futuro, o que aguarda você, isso aí causou realmente um medo à população e isso fez com que aumentasse drasticamente esses casos. Então vocês vejam que o vereador, ele não é uma pessoa para ficar sentada só no gabinete ou indo para plenário algumas vezes, né? Algumas vezes, e discutir, e muitas vezes coisas inócuas, ou dar nome de rua, ou fazer data comemorativa, essas coisas. Não, a função do vereador é fiscalizar o exercício do governo municipal. Ele é o representante do povo da cidade para fazer essa fiscalização. E por conta disso, ele também tem que prestar a esse eleitorado, e não só o eleitorado, as pessoas da população, né, todo o trabalho que ele vem fazendo. Por isso que hoje nós temos essas redes sociais, né, por isso que nós podemos realmente fazer e trazer a população que nós estamos fazendo. É o que eu falei, Sônia, a função de um vereador é ele fiscalizar o exercício do governo, do seu executivo, né, como também criar projetos de lei que melhorem, né, a vida do povo, leis que ajude o funcionamento da máquina burocrática municipal, né? Então isso ele faz através de projetos de lei, né, que isso é uma função do vereador no exercício do seu mandato, né? Então a gente tem que fazer tudo isso. Tudo isso que eu estou falando, eu quero que fique bem claro, não é promessa, não prometo, que eu sempre detestei a tal, porque eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, não. Eu vou exigir, eu vou fiscalizar e vou mostrar para vocês, né? Eu acho que eu sozinho não vou conseguir fazer nada, então eu peço o quê? Eu peço o apoio de todo mundo. Se todo mundo participar, se todo mundo fiscalizar o exercício do vereador, do político que você cobra, né, que você elege, você cobrar dele o exercício, muita coisa não estaria acontecendo. Não só a nível de estado, mas a nível federal. Por quê? Você tem que saber quem é o seu candidato. Você tem que cobrar dele atividade, você tem que cobrar dele a função. Ele não está lá para fazer outra coisa que não seja isso. Então nós vamos ter que trabalhar todo mundo em conjunto. Eu sozinho, como eu digo, eu não sou nada. Eu, para pôr um paciente na sala de cirurgia, eu tenho que ter desde a menina que limpa a sala, porque se ela não limpar bem, esse paciente vai ter uma infecção, até passando por auxiliar, anestesista, instrumentadora, e a menina que vai dar todo o acompanhamento, a enfermagem, quando ele vai se dirigir ao quarto. Então nós não somos sozinhos. Quem achar que você
é um Deus que você faz e acontece, está mentindo, está se enganando ou está enganando os outros, né? Não, eu sozinho eu não posso fazer nada. Eu só posso fazer alguma coisa se eu tiver o quê? Apoio. E o apoio político, ele vem da onde? Do povo. Porque, como já diz, o poder, ele emana do povo. O povo é quem dá o poder. O povo é quem elege. O povo é que vai realmente, né, trazer as pessoas para essa função que nós exercemos, né? Isidoro, isso é uma verdade. Você sabe que esses programas já foram tentados e feitos muitas vezes, inclusive no governo Maluf, né? Ele às vezes não deixava nem a pessoa descer, já mandava de volta. O que acontecia com isso? Como você recebia a passagem de volta e mais ajuda para retornar, virou um negócio. Ele batia lá, o pessoal mandava de volta, porque ele, quando voltava, levava algum dinheiro. Então isso é um problema muito sério, né? Você controlar o fluxo do ir e vir, isso é uma coisa que é muito difícil. Vocês vejam, por exemplo, na Europa, hoje é um problema, né? Os imigrantes africanos. Por quê? Porque eles chegam, na maioria das vezes eles não têm formação cultural, não têm educação, e aumentam muito o quê? O índice de violência, de assalto, e principalmente nos países em que o sistema previdenciário é muito organizado, eles começam a se tornar muito caro, porque eles começam o quê? A ter acesso a um sistema de saúde muito sofisticado e caro, e que eles não pagaram por isso, e nem vão pagar. Então, isso está sendo um problema. Aí o que acontece? Se você tenta barrar, aí você incorre nas razões humanitárias, né, que a pessoa está tentando vir para ter uma qualidade, ter condição de vida, tudo isso. Esse problema de habitação, ele só vai se resolver quando realmente as pessoas tiverem consciência que você pode ir para outros lugares, começar em outros lugares e que você vai ter muito mais chance, né? Pensar, por exemplo, no INCRA, ele tem muita zona que ele poderia dar terra, mas não chegar a dar simplesmente a terra. Isso aí eu acho que não resolve. Eu tenho uma noção assim, se eu vou fazer um conjunto habitacional, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter pelo menos um serviço, uma UBS próxima para dar atendimento, né? Eu tenho que ter uma UBS, eu tenho que ter pelo menos um serviço policial, eu tenho que ter pelo menos ruas asfaltadas, bem iluminadas, com todo o apoio para que você possa, por exemplo, criar um centro residencial. Agora, quando você fala em terra, em doação de terra, não adianta eu dar a terra. Eu tenho que dar orientação do agrônomo, do técnico agrícola, que vai ver qual é a melhor cultura para aquele tipo de terra, né? O que é que ele pode fazer. A pessoa ter direito ao financiamento, mas ter direito ao suporte técnico junto, para que ele possa desenvolver aquela terra por qualidade e ele possa obter o melhor rendimento por metro quadrado, que é hoje como a gente mede a produtividade de uma terra. Agora, aqui em São Paulo, nós temos ainda muita terra em aberto, que poderiam ser criadas hortas comunitárias, poderiam ser criadas criar animais que pudessem, inclusive, melhorar a qualidade da alimentação dessa população, tudo. Quer dizer, tem muito projeto que você pode fazer, mas a gente não pode. Hoje o meu foco ele está diretamente ligado ao trinômio educação, cultura e saúde, porque se eu não tiver esses três, tudo isso é inglório. A gente vai continuar enxugando gelo. Volto a dizer, daqui a 20 anos, se eu não tiver mais aqui, o outro que tiver vai falar a mesma coisa, né? E nós vamos sempre achar que um dia vai melhorar, quem sabe, isso tudo. Então,
eu volto a dizer a vocês, a gente tem que melhorar a qualidade de cultura do povo, a qualidade de educação. Isso se começa na escola básica, isso é responsabilidade municipal. Eu não vou ter saúde se eu não tiver educação e não tiver cultura. E um está interligado ao outro. Por isso que eu digo, é um trabalho multidisciplinar, é um trabalho de convencimento, né? É um trabalho de convencimento, mas você só convence se eu tiver frequentemente atuando naquela região. Se eu não tiver, passar uma vez perdido, aquilo ali foi cinzas ao vento. Aquele trabalho foi todo perdido, como a gente vê muito trabalho, muita iniciativa boa do executivo, da secretaria, e o que acontece? Nós não temos resultados. Por quê? Porque passamos. E então, isso é tudo, né, Juliano? Então, você tem que pensar que hoje o grande problema, principalmente das comunidades carentes, né, das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, é você dar atividade de lazer, né? O que acontece? O que essa pessoa vai fazer? Se você chegar nas comunidades mais carentes, naquelas habitações que a gente chama de subnormal, nós vamos encontrar o quê? Uma população que a diversão é estar no bar, né? Ele está no bar tomando cachaça e jogando bilhar, aquelas coisas, é a diversão. E as crianças, né? As crianças muitas vezes não têm nada para fazer. Então a gente, quando vai fazer uma campanha, levantar um ambiente habitacional, você tem que pensar em tudo isso, inclusive nas condições de lazer daquela população. Porque você tem que trazer o quê? Tem que trazer a população para ter uma atividade que seja bacana, seja legal. Todo mundo fala que o povo não gosta de cultura, nada. Todos os concertos que tiveram ar livre aqui da Orquestra Sinfônica estavam lotados de todos os níveis de população. Não era população rica, não. População, você viam pessoas simples que assistiram o concerto e saíram gostando. Agora, por que não falam disso? No governo militar, eles criaram um projeto chamado Projeto Aquários, que levava música clássica para toda a população. Eu assisti em Recife, num parque muito bonito, que chama-se Parque 13 de Maio, né, que foi feita a abertura em 1812 de Tchaikovsky, foi o ápice, né, a apoteose, em que foi uma coisa belíssima. Até hoje eu não me esqueço. Eu tinha o quê? 16, 15 anos, sei lá. Até hoje eu não me esqueço disso, né? E a população toda esteve aí. Depois foram criados alguns projetos que isso se perdeu, né? Que era o projeto, se eu não me engano, 6,5, alguma coisa dessa, e que nós tínhamos nomes da música popular, Toquinho, Joana, e vários outros cantores de nome, que eles se apresentavam nesse horário tipo 18 horas, era um horário popular. Você tinha um ingresso simbólico, vamos dizer assim, hoje algo em torno de 10, 20 reais, né? Então você tinha sempre lotação, de segunda a sexta lá lotado o teatro. Então isso, né, isso foi esquecido. Porque as pessoas só se lembram assim da parte negativa, ninguém se lembra da parte positiva. E eu que vivi toda essa parte, toda essa transição, eu acho que tudo isso a gente pode resgatar. E a população vai ser realmente, vai ter acesso a essas atividades que realmente ela não tem hoje. Esses grupos mesmo, eu vou esses dias conversar com
um artista que é grafiteiro, que hoje é um nome aqui em São Paulo, e nós vamos conversar inclusive sobre isso, porque você às vezes pode